O país onde eu estou agora tem o passaporte mais poderoso do mundo, pelo menos atualmente. Consegue adivinhar qual país é esse? Bem, muitos já clicaram no vídeo sabendo, né? Estamos em Singapura, porém, esse tema de passaporte é uma coisa assim, cheio de misticismo, de suposições, e eu acho que é interessante ter um vídeo para realmente desmistificar quando a gente fala desse ranking de passaporte. Há diferentes rankings, diferentes métricas, e muitas vezes o passaporte que está lá em cima não é o passaporte que você quer ter. É sério, muitas vezes o passaporte que está em quarto lugar ou até em décimo pode ser melhor do que o que está em primeiro, dependendo das métricas que você usa. Então, se a métrica em particular é mais importante para você, de repente o passaporte aí em 20º lugar pode ser mais interessante do que o que está em primeiro. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tá? Vamos mudar o cenário daqui a pouco, mas antes, tentem adivinhar nos comentários com qual passaporte que eu entrei aqui em Singapura, com o italiano ou com o brasileiro. Por quê? Daqui a pouco eu revelo para vocês. E depois dessa intro em Singapura, nós pegamos um avião para terminar esse vídeo no Canadá. Pois é, pessoal, eis os problemas de quem trabalha online como nós fazemos. E se você também quer editar vídeos, quer produzir conteúdo, quer trabalhar com tráfego pago e com tantas outras profissões do momento para você trabalhar de forma remota, eu vou deixar para vocês aqui um link na descrição do vídeo e esse link vai sair do ar em breve. Então, se eu fosse você, eu entrava lá agora. Mudança drástica de cenário agora e de país também, né? Estamos agora em Toronto, no Canadá, e vejam só, pessoal, os passaportes se multiplicaram, né? Agora tem mais 2 aqui. Eu já vou explicar de quem são e como foram conseguidos esses passaportes daqui a pouco, tá? Cenário um pouco barulhento, avião passando e tal, o pessoal trabalhando aqui no jardim, mas vamos que vamos, tem muita informação aqui, pessoal. Bem, vamos falar aqui de diferentes critérios e muitos critérios importantes também quando você considera um passaporte. O que eu vou começar alertando vocês aqui, pessoal, é cuidado com rankings incompleto. Eu vejo muitas pessoas usando esse ranking aqui, que eu vou mostrar para vocês na tela agora, que é um ranking muito incompleto, né? Por exemplo, esse aqui, Se você usar esse ranking para ver qual passaporte é mais poderoso, ele só se baseia no fato de, quantos países você pode entrar sem visto, tá? Isso é uma métrica incompleta. É interessante você entrar num país sem visto, mas isso não é tudo na vida, tá? E vindo de alguém que viaja bastante. Há métricas mais importantes que eu já vou apresentar aqui. Essa notícia aqui que coloca o passaporte de Singapura como o mais poderoso do mundo, também se baseia aqui nesse outro ranking, tá? Estou mostrando um segundo ranking agora, que considera como fator principal também quantos países você pode visitar sem precisar de um visto. Nesse outro ranking aqui, por exemplo, que eu estou mostrando na tela agora, a gente vê aqui Singapura em primeiro lugar, né? Seguido da França, da Alemanha e da Itália. Olha que legal, Itália. Tá? E você vê ali os países que você pode entrar sem visto, 194. Na verdade é um empate entre França, Itália e Alemanha, tá? Mas há outras métricas aí mais importantes, tá? Então o primeiro alerta aqui é esse. Cuidado, não se baseie em rankings incompletos para falar que o passaporte brasileiro é ruim, é bom, ou que o canadense é melhor, ou que o italiano é ruim. Cara, cuidado, tá? Esse é o primeiro alerta. Vamos agora aqui para a parte 2 do vídeo, né? Falar sobre, na verdade, a parte 3, né? A gente falou da intro, ranking incompleto, agora a terceira parte, vamos falar aqui do ranking mais completo, que é o que você deveria levar mais a sério, que é esse que eu vou mostrar para vocês na tela agora, que é do Nomad Capitalist, tá? E a empresa dele criou esse ranking, não é algo subjetivo, ele utiliza vários fatores aqui, 5 fatores de fato, como onde você pode entrar sem visto, né, que é o fator que eu já expliquei, mas esse é um fator que ele usa, ele dá 50% de importância para isso. Segundo fator, impostos. Você vai ser obrigado a pagar imposto só porque você tem esse passaporte, mesmo morando longe do país de cidadania. Estados Unidos faz isso, tá? Então, no caso, os Estados Unidos teria uma pontuação baixa aqui, mais baixa que a do Brasil. Terceiro, a percepção, né? O quanto que o seu passaporte é amado ou odiado aí pelo mundo, tá? Isso é importante para quem viaja. E segundo, você vai poder ter dupla cidadania ou, se você quiser ter isso aqui, você vai ter que renunciar a isso aqui, tá? Alguns passaportes, algumas cidadanias vão te obrigar a fazer isso. E no final, né, aqui liberdade pessoal, outro fator muito importante, que realmente importa. O que é isso? Cara, se você expressar opiniões
controversas. Será que o seu passaporte pode ser cancelado? Vocês já viram casos de países que cancelam passaportes de pessoas porque a pessoa compartilhou opiniões que chateou alguma pessoa importante daquele país? Isso acontece em alguns países pelo mundo. Tá? Ou então, esse passaporte ele pode, sei lá, trancar suas contas bancárias por alguma coisa que você fez que não é tão sério assim. Qual que é a liberdade que esse passaporte te dá dentro do país ou em outro país? O quanto que você fica na mão, né, do dono do passaporte, que é o Estado, por ser o portador desse passaporte. Tá? Então isso vai mudar aí de Brasil, Canadá, Portugal, Itália, Singapura, tá? E é uma coisa importante para considerar, ainda mais nesse mundo bagunçado que nós estamos vivendo agora. Bem, aí aqui está a lista agora, né? Vamos a essa lista mais completa. Talvez você esteja se perguntando aí, né? Quais são os primeiros países da lista. Deixa eu aumentar um pouco aqui, que eu nem consigo ver direito. Com base nesses fatores mais importantes, há outros fatores importantes também que eu já vou mencionar na próxima parte do vídeo, mas para mostrar a lista, né, do Nomad Capitalist. Em primeiro lugar temos a Suíça. E não é surpresa, né? País neutro, liberdade, um país sério que realmente respeita as suas leis, um país descentralizado, né? Um país que não se mete em encrencas aí pelo mundo, né? A gente vê França se metendo em encrencas, criando encrencas, brigando com a Rússia brigando com os Estados Unidos brigando com Cuba. A gente vê essas brigas entre países e a Suíça fica neutra, né? Não enche o saco de ninguém, né? E é um país que tem um histórico de neutralidade, então o passaporte está em primeiro. Depois Irlanda, Portugal, cara. Portugal aqui em terceiro. Olha só, hein? Passaporte português em terceiro lugar, de acordo com esse ranking. Maravilha. Na frente da Itália. Itália está em sexto aqui, e nós vemos que tem um empate aqui, tá? Ó, Emirados Árabes, que estava em primeiro nesse ranking ano passado. Eu fiz um vídeo ano passado, tá? E alguns updates para esse ano. Até para o passaporte brasileiro também, alguns updates importantes que eu já vou revelar aqui. Mas ano passado, Emirados Árabes estava em primeiro, esse ano está em sexto. Tá, empatado aí com Itália, com Islândia e Nova Zelândia. Né? A Alemanha tem um empate aqui, no sexto lugar tem vários aqui, né, empatados. Né? Então é interessante. Bem, essa é a lista, tá? Ela continua, e o interessante nessa lista, que eu mostrei ano passado, nós vemos o Brasil aqui em 44, igual ao ano passado, pessoal, na frente dos Estados Unidos. Né, o que é difícil de alguns brasileiros entenderem, né? Mas, e aí a gente já vai, agora no próximo ponto, falar de alguns outros fatores e vocês vão passar a entender, né, o porquê que o passaporte brasileiro acaba ficando na frente do americano. Né? Mas um deles que eu já citei é a questão de taxação, pessoal. No Brasil você pode morar fora da saída definitiva e você não deve mais nada para o Brasil, financeiramente. Estados Unidos nunca jamais deixa nenhum cidadão fazer isso. Você pode ficar fora do país por 30 anos, não interessa, cidadão americano vai ter que pagar imposto, ponto final e acabou. É o único país que faz isso e que tem meios de conseguir de fato fazer valer essa lei. Né? O Brasil poderia até tentar fazer isso, mas não tem como o Brasil forçar outros países a aderirem às leis do Brasil. Estados Unidos não tem esse... Brasil não tem esse poder geopolítico, agora os Estados Unidos tem esse poder. Tanto que, não sei se vocês já viram, no Brasil você abre uma conta no banco, e quando você preenche o formulário, eles perguntam se você é um cidadão americano ou um residente americano para propósitos de taxação, de impostos. Eu já vi isso em Portugal, no Brasil e na Austrália também, abrindo conta em banco. Tá? Bem, agora vamos aqui, pessoal, para a próxima parte do vídeo. Eu vou falar do passaporte brasileiro daqui a pouco também, tem algumas boas notícias aí para o passaporte brasileiro. Agora, parte 4 aqui do vídeo, tá? Critérios importantes que você deve considerar. Além desses 5 critérios que eu mencionei na lista anterior, há mais alguns muito importantes que não foram falados nessa última lista e que você deve considerar. Um fator aqui, você pode trabalhar em outros países com esse passaporte? Por exemplo, Canadá. Você pode pegar esse passaporte aqui e ir para os Estados Unidos e falar, quero morar aqui, quero trabalhar? Não. No México? Não. No Brasil? Não. Europa? Não. Não pode. Com esse passaporte aqui, Portugal, você pode chegar e falar, quero trabalhar na Alemanha, o salário é melhor? Pode. Ah, cansei da Alemanha, vou para a Suíça? Pode. Ah, agora vou para a Noruega? Pode. A mesma coisa vale para a Itália. Acordo de livre circulação. Né? E também que o Brasil tem com o Mercosul. Tá? Isso é muito interessante. Você poderia
Agora, você que trabalha online e ganha em dólar, a Argentina pode ser um lugar muito interessante, tá? Ainda mais se a Argentina de fato aplicar aí o método do Nayib Bukele e reduzir mais a violência. Então, a Argentina pode ser um país top para morar daqui 5 anos, não sei, estou especulando, espero que sim. E aí você pode chegar com esse passaporte lá e falar, quero morar aqui. E você vai ter esse direito, né? Então, isso é um fator muito importante a considerar, tá? Próximo aqui, ó, o Working Holiday Visa. Cara, tem uma lista aqui, que eu vou falar brevemente aqui para vocês, eu tinha preparado ela aqui, mas o Brasil, quando eu saí do Brasil, não havia acordos de Working Holiday Visa. Hoje o Brasil tem com a França, Alemanha, Nova Zelândia e Austrália. São acordos limitados com Nova Zelândia e Austrália, mas o Brasil tem esse acordo agora. O que é um Working Holiday Visa? É um visto de trabalho e férias. Você pode trabalhar até por 3 meses, depois trabalha mais 3 meses, mas tem que ser para outra empresa. Então você pode trabalhar com algumas restrições, pode ficar 1 ano no país e pode renovar para mais 1 ano. Então é um visto excelente para quem é jovem, para quem quer ter uma experiência internacional. Quando eu tinha a idade, né, quando eu tinha lá meus 20 anos, isso não existia. Agora o Brasil melhorou nesse aspecto. O Brasil tem esse acordo com França, Alemanha e um pouco limitado com Nova Zelândia e Austrália, tá? Nesse ponto, o Canadá vai ganhar de todo mundo aqui, porque o Canadá tem esse acordo de Working Holiday Visa com vários países, cara. Tem uma lista enorme. Pronto, ó, tá aqui a lista dos países com os quais o Canadá tem esse acordo, né? Então, por exemplo, um jovem que tem essa cidadania aqui, ele pode morar e trabalhar em diferentes países por 1 ano ou 2, né? Portugal também tem, deixa eu colocar aqui, ó. Portugal tem acordo com esses países. Eu vou falar rapidinho aqui, pessoal, porque o vídeo é bem longo. Portugal também tem acordos com alguns países aqui, para pessoas entre 18 e 35 anos. E a Itália também tem esse acordo com alguns países, tá? Então você que é brasileiro, pode aí reconhecer sua cidadania portuguesa, porque tinha um avô português, ou um bisavô, um tataravô italiano, você pode reconhecer sua cidadania, tá? Tem até um link aqui na descrição do vídeo, tem um perfil do Caio do De Volta à Itália, ele trabalha com cidadania, já fez vídeos aqui com a gente e tal. Fale com o Caio, se você tem esse direito, vá atrás, porque o que o passaporte brasileiro não te deixa fazer, o italiano pode te deixar fazer, ainda mais para você que é jovem. E cara, eu queria muito ter tido essa experiência. E na época, 2 coisas. Eu não tinha isso aqui e o Brasil não tinha os acordos que tem hoje, né? Quando eu tinha 20 anos. Então, você que é jovem, aproveita. Você que já passou da idade, corra atrás da cidadania italiana se você tem direito, porque seus filhos, seus netos vão precisar. Tá, então, tá aí. Outro fator muito importante, o Working Holiday Visa, tá? Que nenhum desses índices que eu mostrei consideram isso, tá? Então, uma coisa muito importante aí. Outra coisa também, outros acordos de visto, que a Itália tem com o Panamá e com os Estados Unidos, vistos para negócios, que o Brasil não tem. Tá? Então, outros vistos, além do turismo, além do Working Holiday Visa, tem também vistos de negócios, para você que tem empresa. Pode não ser o seu caso hoje, mas sua vida vai melhorar. Se você continuar acompanhando aqui o canal, sua vida vai melhorar certamente, né? E um dia você vai, talvez, procurar um visto de negócios em outro país. É importante ter um passaporte que tem esse acordo com os Estados Unidos, com o Panamá ou com o país onde você quer empreender, tá? Então esse é outro fator aqui. Outra coisa interessante, acordo de saúde recíproca, tá? Você está viajando como turista, precisa do SUS, precisa de um médico, já pagou seus impostos no seu país e agora você pode usar a saúde pública desse outro país que você está visitando, porque eles têm acordos, tá? O Brasil tem esse acordo com Portugal, Itália e Cabo Verde, tá? Já a Itália tem esse acordo com a Austrália também, e com o Brasil, né? Mas para você que é brasileiro, vai para a Austrália, como turista, com passaporte italiano, você teria direito à saúde pública graças a esse acordo. Então, diferentes países têm diferentes acordos, é importante você ver também, quando você vai viajar, né, qual passaporte você tem e qual que te beneficiaria mais nesse país para onde você vai. Então, dê uma olhada também nos acordos de saúde recíproca, tá? Isso é muito importante. E também outra coisa, perda de nacionalidade. O Brasil não te força a renunciar à cidadania brasileira, né? Se você morar em Portugal ou no Canadá e não reconhecer, né? Se você se naturalizar canadense, português, italiano, você não perde isso aqui.
E a mesma coisa vale para o Canadá vai deixar você ter outra cidadania sem problema, não te força a renunciar. Há países que fazem isso. Singapura, por exemplo, se você morar lá e quiser se tornar um cidadão de Singapura, você tem que renunciar aí a sua cidadania brasileira. Tá? O que não vale a pena, porque eu já vou mostrar aqui na próxima parte que o passaporte brasileiro é muito melhor do que muitos brasileiros imaginam. Tá? Então isso é outra coisa a considerar, né, se você vai ser forçado a perder o seu passaporte. E mais uma coisa aqui sobre Singapura. Olha só, Singapura não tem acordo de livre circulação com outros países, como na União Europeia, né, como Itália, como Portugal e como até mesmo o Brasil tem com o Mercosul. Singapura não tem. E tem ranking aí colocando ele como o passaporte mais poderoso do mundo. Eu acho que não. Né? E também Singapura não tem acordo de saúde recíproca com outros países. Até o Brasil tem isso. E mesmo assim é colocado lá como o passaporte mais poderoso. Então a gente volta lá para o início do vídeo, né, quando eu estava lá em Singapura, que eu falei que nem sempre o passaporte que está no topo é o que você quer. Tá aí. Né? O vídeo nem terminou ainda e você provavelmente agora, se você fosse decidir qual passaporte você quer, provavelmente não seria o de Singapura, né? Se você tem aí a opção entre o português, o canadense ou o italiano. Mas agora, pessoal, vamos falar aqui da próxima parte aqui, agora a parte 5 do vídeo, e depois eu revelo a curiosidade, né, qual passaporte eu usei em Singapura, e também vou revelar de quem são esses passaportes e como que eles foram adquiridos. Próxima parte agora, passaporte brasileiro, pessoal. E nisso eu posso falar categoricamente, o Brasil melhorou. E está melhorando. Pois é, pessoal, o Brasil melhorou. Eu vou citar aqui um exemplo do qual eu desfrutei esse ano. Entrar no Japão sem visto. Eu cheguei lá no Japão, esse ano, vocês viram os vídeos? Cheguei lá assim, ó. Qual que eu uso? Esse aqui. Mostrei o passaporte, foram lá, carimbaram, cadê o carimbinho do Japão? Tá aqui em algum lugar, né? Enfim, cara, tem um monte de carimbo aqui. Né? E de boa. Entra no Japão sem visto, fica 3 meses, e não era assim. O Japão enchia o saco. Era igual aos Estados Unidos. Igual ao Canadá. E agora, pronto, o Japão não faz mais isso. Então isso melhorou. Antes também, quando eu fui para Dubai em 2014, precisava de visto. Eu voltei para lá em 2023, não precisava mais com o passaporte brasileiro. Então, e outra coisa que eu mencionei, o Brasil não tinha acordos de Working Holiday Visa. Agora tem. Isso veio melhorando pouco a pouco. Eu lembro que quando eu morava aqui no Canadá antes, ou lá na Austrália, cara, me dava uma inveja dos europeus, dos japoneses, dos coreanos, porque eles tinham acesso a esse visto, né, o Working Holiday Visa, e eu não tinha, né, com o passaporte brasileiro. E também eu não tinha isso aqui na época. Né. E é uma pena, mas agora isso vem melhorando. Tem uma coisa que a gente pode falar categoricamente que está melhorando. Né, o Brasil também sendo parte do BRICS agora e outros países entrando, né, eu mencionei que a Malásia é um país que vem crescendo muito, ótimo país para nômade digital, agora vai fazer parte do BRICS. Então, pouco a pouco, esses países vão fazendo acordos entre si, isso beneficia muito aí o brasileiro que está fora do Brasil. Outra coisa também, e aí, cara, nisso aqui, o Brasil dá de 7-1 nos Estados Unidos. Percepção do passaporte, que é um dos critérios que o Nomad Capitalist utilizou no vídeo dele. A percepção, o que é? O quanto que o seu país, né, arrumou encrenca pelo mundo. O quanto que o seu país é amado ou odiado. Eu pergunto para vocês, você vai chegar, turismo, tá? Você vai chegar no Irã, ou em Cuba a turismo, ou na Rússia com passaporte americano e outro com passaporte brasileiro. Quem que vai ser mais bem-vindo? Tá? Ou mesmo que você pegar outros países, cara. Até mesmo quando eu morava na Austrália, eu via isso. Na época que o Bush era presidente dos Estados Unidos, o pessoal ficava puto com americanos, e muitos canadenses faziam questão de mostrar que eram canadenses na Austrália, né, para não serem confundidos com americanos. Porque, cara, é o país mais poderoso do mundo, é um país que tem muitos inimigos, e tem muita gente que não gosta, tá? Pode ter um salário alto, mas quando a pessoa viaja, muitas vezes ela é maltratada por ter um passaporte não muito querido. Mas agora, esse passaporte aqui, que muitas vezes eu faço questão de mostrar, alguns lugares eu mostro esse agora, né? Mas tem lugar que eu faço questão de mostrar esse aqui. Cara, isso aqui já colocou muitos sorrisos aí em oficiais da imigração. Muitos sorrisos em rostinhos carrancudos aí de oficiais da imigração. Lá na Sérvia, na Rússia,
Eu cheguei lá em Dubai, né, o oficial da imigração olhou isso aqui, conversou comigo, perguntou se eu ia ver a Copa do Mundo, né, porque era 2014, ia ter Copa no Brasil. Então, assim, cara, em muitos lugares, não só na imigração, mas quando a gente mostra isso aqui no hotel, em outros lugares, assim, todo mundo gosta do Brasil. É um país muito amado, enquanto Estados Unidos, França também já não são países tão amados assim. Então, em questão de percepção, o Brasil tem uma ótima pontuação, é um ótimo passaporte. E há lugares também, como, por exemplo, Geórgia, onde o brasileiro pode ficar 1 ano sem visto, excelente para nômades digitais. A Tailândia também, onde o brasileiro pode ficar 3 meses sem visto e o francês só pode ficar 1 mês. Né? Então, pessoal, o passaporte brasileiro tem muitas vantagens, sim. Precisa de visto americano e em visto canadense, e cara, acabou. Nem o Japão encrenca mais com o Brasil. Então, assim, a vida do brasileiro no Brasil é difícil, mas quando você sai do Brasil viajando com isso aqui, cara, esquece essa coisa de síndrome de vira-lata, que muitas pessoas até me acusam de ter. Isso aqui é um passaporte excelente, tá? E outra coisa também, o Brasil não te faz perder a nacionalidade. O Brasil tem acordos recíprocos de saúde, como eu já falei, né, com Itália, Portugal e Cabo Verde. E também o Brasil tem o Mercosul, pessoal, que eu também já citei anteriormente. Né? Então, se você resolver morar em outro país aí do Mercosul, no futuro, você pode. O que muitos vão falar que o salário não compensa, mas para quem é nômade digital, para quem trabalha online, compensa muito. Então, assim, pessoal, o meu veredito aqui é que o passaporte brasileiro é muito bom, tá? Quero mantê-lo, nunca quis renunciá-lo de jeito nenhum, e é bom que eu consigo ter outras cidadanias com esse passaporte aqui, tá? E agora, vamos revelar aqui as curiosidades, né? Qual passaporte que eu usei lá em Singapura. Eu até fiz um vídeo no aeroporto, mas ficou meio longo, onde eu revelei qual passaporte eu usei e tal, mas assim, esse vídeo está ficando longo, vamos falar logo que eu usei, né, o passaporte brasileiro. Nenhum dos dois precisa de visto, meio que dá na mesma, então eu resolvi usar o brasileiro, tá? Aqui no Canadá também, dessa vez eu estou usando o brasileiro aqui no Canadá. Ano passado eu usei o italiano e agora estou usando o brasileiro. O meu visto americano venceu aqui, tá? Então, Estados Unidos vou ter que usar esse aqui. Taiwan, eu cheguei lá com o passaporte brasileiro, precisava de visto, então usei esse aqui. Tá? Então eu vou usando os dois. Agora, de quem são esses passaportes, né, pessoal? Eu estava com 2 passaportes lá em Singapura, agora eu estou com 4. Vamos revelar aqui. Começando do Canadá, onde eu estou agora. Esse aqui é o passaporte da minha irmã, né, que ela adquiriu por ter morado no Canadá mais de 5 anos. Cara, desculpa pelo barulho aí. Olha isso. Espera aí, vou ter que cortar essa parte. Tive que cortar porque o cara tá fazendo um barulho aqui, o pessoal tá trabalhando aqui. Mas enfim, minha irmã conseguiu esse passaporte por ter morado aqui no Canadá por mais de 5 anos, tá? Próximo aqui, português, da minha esposa, da Pamela. Como que ela adquiriu? Por ter morado em Portugal por mais de 5 anos. Então, ambos aqui foram adquiridos da mesma forma, tá? Pela minha irmã, pela minha esposa. Quando você mora no país um certo período de tempo, você tem direito à cidadania por naturalização. Países têm diferentes regras. Na Áustria seria uns 10 anos e tem que renunciar à sua outra cidadania. Na Espanha são 2 anos, Portugal 5 anos. Agora, esse aqui, esse é o meu, né, italiano. Chegou depois de 40 países com passaporte brasileiro. Adquiri esse passaporte através do reconhecimento, tá? Não é naturalização, foi reconhecimento de cidadania por eu ter ascendência, por eu ter um ancestral que veio da Itália, né? Então a Itália não impõe limite de geração. Eu sempre falo que 1 a cada 5 brasileiros tem direito a esse passaporte. Se você é um deles, suspeita que você de novo, fale com o Caio, do De Volta à Itália, vou deixar os detalhes aqui, ele pode te ajudar com isso, tá? E por último, né, Brasil, por ter nascido no Brasil, né? Então, assim, até russos agora migrando para o Brasil, tendo filhos no Brasil para ter esse passaporte que é muito bom. Já fiz um vídeo sobre isso, sobre por que há muitos russos indo para o Brasil, isso é parte da explicação, né? E o Brasil dá também outra vantagem que eu esqueci de falar, né? O direito de solo, né? Se você nasce no Brasil, você tem direito a isso aqui, né? A mesma coisa vale para o Canadá e Estados Unidos, né? Se você nasce nesses países, você já tem direito a isso aqui. O que não é o caso de Portugal e Itália, né? Que aí seria o direito de sangue. Tá? Então, diferentes países, diferentes regras. Como eu disse, se você tem direito, vá atrás, fuça aí na sua árvore genealógica. Se você
não tem direito à italiana, vê se você tem direito à alemã, à portuguesa, e se você não tem, você vai ter que fazer igual, né, a minha irmã e morar no Canadá há 5 anos, né? Se bem que ela tinha direito à italiana também, ainda tem, né? Mas ela não reconheceu a cidadania italiana dela. Agora, pessoal, compartilhar uma coisa aqui com vocês, tá? Essa é a minha opinião pessoal, é o que eu faria, tá? Com a experiência que eu tenho hoje. Quero saber o que você faria também. Se eu estivesse de volta no Brasil e tivesse que escolher, priorizar a minha vida, se eu estivesse de volta aí com 20 anos ou 40 anos morando nessa situação que é onde eu morava, né, antes de sair do Brasil. Eu cresci nessa situação aqui, né, morando em casas como essas aqui. O que eu faria primeiro? Eu correria atrás da cidadania italiana primeiro, tendo direito, ou eu focaria no trabalho online? Hoje, eu focaria primeiro no trabalho online, tá? Porque mesmo só com passaporte brasileiro, isso nos deu mais liberdade do que a cidadania italiana. Há muitas pessoas que têm cidadania italiana ou portuguesa e estão muitas vezes na Europa num trabalho CLT que elas não gostam. Então, aqui, assim, uma coisa não anula a outra. Se você tem direito, vá atrás dos dois, mas na minha experiência, o que me deu mais liberdade, mais do que isso, foi o trabalho remoto. Isso que me ajudou a viajar para diferentes países, isso que me ajudou a ganhar mais dinheiro do que eu ganharia trabalhando como CLT na Suíça, por exemplo, tá? Então eu priorizaria a minha vida dessa forma, trabalho remoto, iria para um país onde eu consigo juntar mais dinheiro do que no Brasil, e aí depois eu focaria em reconhecer uma cidadania italiana ou portuguesa, porque também é muito importante, tá? Mas essa seria a minha prioridade. E falando em trabalho remoto, pessoal, isso não é papo furado, não é maracutaia. Eu comecei trabalhando com edição de vídeo, dando aula de inglês, e há pessoas que editam vídeo para mim, há pessoas que fazem tráfego pago, há pessoas que fazem pesquisa, né? Essas pessoas muitas vezes ganham em dólar. Então há vários trabalhos sérios que você também pode fazer. E muitas vezes a gente tem até dificuldade de encontrar pessoas que vão fazer certos trabalhos com a qualidade que a gente quer. Eu já tive mais experiências com pessoas criando sites para mim, por exemplo, tá? Então, se você quer aprender profissões assim, edição de vídeo, fazer sites e tudo mais, tem um link aqui na descrição do vídeo. Esse link vai sair do ar nos próximos dias, então aproveite, entre no grupo e lá a gente vai falar de 12 profissões sérias que você pode começar agora e trabalhar de forma remota e ganhar mais do que você ganharia como CLT. E com o tempo, ganhar até mais do que você ganharia como CLT na Europa, tá? Então, pessoal, tem aí todas as dicas que eu dei, espero que esse vídeo tenha sido útil. Os links, toda a informação está aqui na descrição do vídeo. E para quem quer continuar assistindo mais vídeos aqui do canal Olhar Internacional, é só clicar nesse vídeo sobre Singapura que aparece na tela agora. Então, valeu pessoal, até o próximo vídeo.